Nos anos 90, Mike Tyson e Evander Holyfield eram um dos pesos pesados mais assustadores e letais daquela década. De um lado, o Holyfield, um pugilista extremamente habilidoso e com uma absorção de golpes fora do comum. Além disso, o Real Deal, como era o seu apelido nos tempos de boxeador profissional, é o único peso pesado a ser campeão por 4 ocasiões diferentes. E do outro, o Iron Mike Tyson, um cara que, apesar de ser bem baixinho para os pesos pesados, com seus humildes 1,78 m de altura, ele era assustador graças ao seu poder de nocaute, pois a vasta maioria das suas vitórias foram vitórias por nocautes ainda nos rounds iniciais da luta. E ele sempre mostrou ser um atleta diferenciado, pois quando o Mike Tyson tinha apenas 13 anos de idade, ele tinha 1,72 m de altura e pesava 86 kg de puro músculo. E o seu treinador na época, o Bob Stewart, já sabia que o Tyson, com essa genética diferenciada, conseguiria se tornar um peso pesado lendário. E na segunda metade da década de 90, eles finalmente se enfrentariam, em uma das lutas mais aguardadas de todos os tempos. Mas, de forma anticlimática, o Tyson acabou mordendo a orelha do Holyfield, e a luta foi encerrada por desqualificação. Mas por qual motivo teria o Tyson, um dos boxeadores mais bem-sucedidos de todos os tempos, manchar o seu legado protagonizando um ato tão sujo e baixo? No vídeo de hoje, iremos ver um pouco a fundo sobre a famosa mordida do século. Mike Tyson e Evander Holyfield se enfrentaram 2 vezes. A primeira luta entre eles aconteceu no dia 9 de novembro de 1996. Mas antes de ir direto para o dia da luta, iremos ver um pequeno resumo de como cada um deles chegou até essa luta. Mike Tyson fez a sua estreia no boxe em março de 1985, com 18 anos. E logo em seu primeiro ano como profissional, ele teve 15 lutas, e venceu todas elas por nocaute. E no ano seguinte, em novembro de 1986, aos 20 anos, ele fez história ao se tornar o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. E após isso, ele defendeu o seu cinturão por incríveis 9 vezes seguidas. E na sua tentativa de defender o seu cinturão pela 10ª vez consecutiva, ele acabou sendo vítima de uma injustiça. Pois na luta contra o seu compatriota Buster Douglas, Tyson aplicou knockdown no Douglas no 8º round. E Douglas demorou 13 segundos para se levantar. Como nós sabemos, o tempo limite para se levantar após sofrer um knockdown é de 10 segundos. Mas o árbitro daquela luta cometeu um erro terrível, ao deixar o Douglas passar do tempo limite de 10 segundos. E no 10º round, com o Douglas já recuperado, após o nocaute não marcado pelo árbitro, ele se ergue e nocauteia o Tyson. A equipe de Tyson tentou reverter o resultado da luta, já que no 8º round o Mike tinha nocauteado o seu oponente, e o árbitro da luta contou errado. Mas Tyson não teve o resultado revertido, e perdeu o seu cinturão de forma injusta. E em 1991 ele foi preso. E em 1995, depois de 4 anos parado, ele voltou e venceu por nocaute no primeiro round. E em março de 1996, Mike Tyson se tornou o novo campeão dos pesos pesados, após nocautear o britânico Frank Bruno. Após isso, ele defendeu o seu cinturão ao nocautear o Bruce Seldon no primeiro round. E em sua segunda defesa de cinturão, ele iria enfrentar o seu maior rival, o Evander Holyfield. Holyfield, diferente do Tyson, não era um cara muito pesado, mesmo ele sendo 11 centímetros mais alto do que o Tyson. No início de sua carreira, ele lutava na categoria Cruiserweight, que também é conhecida como peso pesado júnior, que é a categoria de 79 a 90 quilos. Ele fez a sua estreia profissional em novembro de 1984, aos 22 anos de idade. E em 1986, ele já tinha se tornado o campeão mundial da categoria Cruiserweight. E em 1988, ele decidiu ganhar peso para lutar como peso pesado. E em 1990, após colecionar várias vitórias seguidas como peso pesado, ele já iria lutar pelo cinturão. O dono do cinturão na época era o Buster Douglas. Sim, aquele mesmo Douglas que tinha derrotado o Mike Tyson numa luta bem polêmica. E na luta entre Holyfield e Douglas, Holyfield venceu por nocaute no 3º round. E em 1992, depois de ter defendido o seu cinturão por 3 vezes, Holyfield acaba perdendo o seu cinturão, após ser derrotado pelo Riddick Bowe. Mas no ano seguinte, em 1993, ele se torna campeão dos pesos pesados novamente. E em 1994, ele perde o seu cinturão mais uma vez, ao ser derrotado pelo Michael Murray. E em 1996, ele iria lutar pelo cinturão. E o dono do cinturão era o Mike Tyson. Em 9 de novembro de 1996, finalmente as bestas Tyson e Holyfield se enfrentariam.
Tyson na época tinha um cartel de 45 vitórias e uma derrota, enquanto o cartel do Holyfield era de 32 vitórias e 3 derrotas. E ainda nos primeiros 5 segundos de luta, Tyson acerta um forte soco no Holyfield, que faz o mesmo dar uma balançada. E a partir dali já estava claro que a luta seria uma guerra. O primeiro round da luta foi muito equilibrado. Eu particularmente vi vitória do Tyson. E no final do primeiro round, Tyson e Holyfield, ao invés de ir direto para os seus respectivos corners, eles trocaram socos, mesmo após o apito do fim do round, o que mostrava que o clima estava muito tenso para aquela luta. O segundo, terceiro e quarto round foram claramente vitória do Holyfield. No quinto round, Tyson acerta uma bela sequência de uppercuts em seu adversário e vence aquele round. E no início do sexto round, Tyson começou muito bem, mas ele acabou sendo atingido por uma cabeçada do Holyfield. Cabeçada essa que abriu um corte em Tyson. Num boxe, assim como na maioria dos esportes de combate, a cabeçada, se for feita de forma intencional, é considerada infração. E quem dá uma cabeçada no seu oponente no boxe pode perder a luta por desqualificação. Mas o árbitro da luta, o americano Mitch Halpern, interpretou essa cabeçada como acidental, e o Holyfield não sofreu consequências por isso. E ainda no sexto round, o Holyfield lhe acertou um golpe baixo. E como se nada pudesse piorar, Tyson sofre um knockdown. E no finalzinho do sétimo round, Holyfield dá outra cabeçada no Tyson. Tyson chega a dar uma balançada de tanta dor. Mas, de novo, o árbitro Mitch Halpern considera a cabeçada do Holyfield como não intencional. E no 11º round, Tyson, depois de levar vários golpes ilegais do Holyfield e um knockdown, acabou sucumbindo à pressão do Evander e foi nocauteado. Tyson era o favorito para essa luta, e a vitória do Holyfield para cima dele é considerada uma das maiores zebras do boxe. Mas essa mesma vitória do Holyfield para cima do Tyson foi muito polêmica na época, pois antes de Tyson receber a primeira cabeçada, a luta estava equilibrada. E para encerrar essa polêmica, foi marcada uma revanche entre eles. A revanche aconteceu no dia 28 de junho de 1997. A equipe de Tyson protestou que o Mitch Halpern não fosse escalado para ser o árbitro da segunda luta entre eles, já que na primeira luta Holyfield aplicou um golpe baixo e 2 cabeçadas no Tyson, e ele não fez nada. E quem acabou sendo selecionado para ser o árbitro da revanche entre Tyson e Holyfield foi o americano Mills Lane. No primeiro round da revanche, o Holyfield foi melhor. Já no início do segundo round, após desviar de um golpe de direita do Tyson, Holyfield dá outra cabeçada em Mike e abre um corte no lado direito do rosto dele. Na primeira luta entre eles, Tyson reclamou muito a respeito das cabeçadas do Holyfield. E agora na revanche, de novo Holyfield ficou dando cabeçada no seu oponente. E quando o terceiro round estava prestes a começar, Mike entrou no ringue sem o seu protetor bucal, mas o árbitro da luta, o Mills Lane, percebeu e mandou ele inserir o protetor bucal para a luta continuar. E bem no início do terceiro round, o Tyson acerta uma boa sequência de fortes golpes em seu oponente. Mas faltando cerca de 40 segundos para o fim do round, ele, que já estava com muita raiva por ter recebido cabeçadas que abriram um corte no seu rosto na primeira e na segunda luta, Tyson acabou deixando o seu instinto selvagem tomar conta de si e deu uma mordida na orelha direita do Holyfield. Mordida essa que acabou rasgando um pedaço da cartilagem da orelha direita dele. Holyfield pulou e gritou de dor. A luta foi pausada por alguns minutos e o árbitro deduziu 2 pontos de Tyson. Tyson já havia perdido os 2 primeiros rounds, e agora com 2 pontos a menos, seria mais difícil ele conseguir derrotar o Holyfield caso a luta fosse para decisão. Mas o árbitro não encerrou a luta e mandou continuar. E poucos segundos após a luta ter voltado a continuar, Tyson mordeu a orelha esquerda do Holyfield, e essa mordida deixou uma cicatriz na orelha dele. E após o fim do terceiro round, o árbitro Mills Lane decidiu encerrar o combate, e deu vitória ao Holyfield, e uma desqualificação a Tyson. As consequências para o Mike foram bem sérias. Ele recebeu uma suspensão de 1 ano, e uma multa de 3 milhões de dólares. E não satisfeito, ele, ainda sob fúria, foi atrás de Holyfield e seu treinador. E dezenas de policiais entraram no ringue para impedir que as coisas piorassem ainda mais. E foi bastante anticlimático ver uma luta que tinha de tudo para ser uma das lutas mais incríveis de todos os tempos ter sido marcada pelas cabeçadas do Holyfield e mordidas do Tyson.
E após a luta, o Holyfield disse à imprensa que Tyson o mordeu porque sabia que seria nocauteado, enquanto Tyson disse que havia mordido o Holyfield como uma forma de retaliação pelas cabeçadas que ele tinha sofrido tanto na primeira quanto na segunda luta. E em 2009, 13 anos desde o dia em que eles se enfrentaram pela primeira vez, Tyson e Holyfield decidiram deixar o passado de lado e fizeram as pazes. Hoje em dia eles se dão bem e inclusive já até gravaram um podcast juntos, onde o Tyson era o anfitrião e Holyfield o entrevistado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!